Amados de Deus, muito bom ter vocês aqui mais uma vez nesse canal de comunicação. Estávamos falando sobre o livro de Juízes, capítulo 6, e hoje queremos dar a continuidade. Belas mensagens tem dentro deste livro e nós estamos pegando apenas o capítulo 6, que logicamente não esgota todos os assuntos que nele se encontram. Meus amados irmãos, no último vídeo nós terminamos dizendo que Gideão não morreria, porque ele tinha visto o anjo do Senhor e ele temeu, achando que ele ia morrer. Todavia o Senhor disse para ele: não morrerás. E nós acabamos falando para vocês de uma forma inspirada pelo Espírito de Deus para tranquilizar os seus corações. Não morrerás, você não vai morrer, sua casa não vai morrer, e só irá morrer aqueles que estão na lista de chamada de Deus. Quem são esses? Não sabemos. Portanto, levamos a nossa vida nunca pensando que somos imortais. A qualquer momento, qualquer ser humano pode ser chamado, mas não precisamos ficar com medo, que não é uma enfermidade ou um acontecimento como o qual nós estamos passando, que irá nos levar à morte. Só partiremos no dia certo, conforme está escrito no livro de Jó, no capítulo 14. Nós temos dias, meses e anos e não passaremos além deles. É isto. Hoje, então, nós queremos continuar dizendo: Deus se agrada de nós quando nós fazemos a sua vontade. Louvo ao Senhor por enxergar isso nas Escrituras Sagradas. Precisamos andar e estar em comunhão com Deus. O Senhor colocou um anjo para observar a Gideão e Gideão foi beneficiado. E o Senhor mesmo disse através do anjo: vai nesta tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Acredite, portanto, que assim como Deus era com Gideão, Deus é também com a tua vida. Vamos meditar sobre o momento em que Gideão prepara para o Senhor um altar. A Bíblia diz que ele prepara um altar e coloca o nome deste altar como o Senhor é paz, ou o Senhor é a minha paz. Que nós possamos ter essa paz dentro do nosso coração e levantarmos um altar dentro do nosso coração com esse significado: o Senhor é a minha paz. Como que eu posso fazer isso, ou você pode fazer isso? Deixando o Senhor Jesus reinar. Não se esqueça que Jesus Cristo é o príncipe da paz e que Jesus disse aos seus que ele daria a sua paz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz do Senhor Jesus Cristo excede todo o nosso entendimento. Então que nós possamos ter um coração cheio de paz, a nossa mente em paz, a nossa consciência em paz, os nossos sentimentos em paz, através da nossa fé na pessoa do Senhor, o nosso Deus. Era costume dos antigos, no Antigo Testamento, se erguer um altar ao Senhor, por várias ocasiões, por vários fatores. Por exemplo, Abel ergueu um altar ao Senhor, como podemos dizer, um altar de adoração ao Senhor. E o seu sacrifício naquele altar agradou o coração de Deus. Nós notamos que Noé, por sua vez, ele ergueu um altar ao Senhor logo que ele saiu da arca. E esse altar tem um significado: gratidão. Nós olhamos a pessoa de Abraão e podemos notar que ele ergue um altar. E esse altar lhe custou lágrimas, e chamamos isto de o altar da fé, porque ele iria sacrificar o seu próprio filho, sabendo que Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta
Mesmo que ele fosse queimado e se tornasse em cinza, Abraão cria que Deus era poderoso para fazê-lo voltar a viver daquelas cinzas que ele iria se tornar. Logicamente que Deus não queria que Abraão matasse o seu filho Isaque, mas Deus deixou ele levar até um determinado momento a sua fé, e levantando o cutelo, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor bradou, e o Senhor disse através do anjo: não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Portanto, o altar que Abraão levantou, podemos dizer, significa um altar de fé. Por outro lado, nós notamos o seu próprio filho, que estava deitado sobre o altar. Um pouco mais à frente, aprendendo com o seu pai, ele também ergue um altar a Deus. E quando ele ergue esse altar, nós podemos dizer que ele coloca nesse altar um outro sentido. Um altar que significa aquele que consegue ser resiliente, vencer, superar uma situação. Até porque ele estava deitado sobre o altar que seu pai criou, e ele seria o sacrifício. Mas ele não ficou com seu coração amargurado, entristecido, e nem tampouco ficou chocado com um altar que seja levantado para o Senhor. Ele acreditou e ele colocou a sua fé em prática, de levantar altares também que glorificassem o nome do Senhor. Por outro lado, nós vemos que altares em todos os contextos da história bíblica acontecem. E aqui no caso de Gideão, a Bíblia diz que ele ergue um altar ao Senhor. E o Senhor, neste altar, recebe a glorificação dizendo: Gideão, que o Senhor é paz. Então, que tipo de altar você pode levantar em sua vida que glorifique o nome do Senhor? O que você pode fazer? Seria um altar da obediência, um altar da sua entrega completa ao Senhor, dos seus cuidados a Deus? Seria um altar de paz, que o seu coração se descanse no Senhor, espere nele? Que tipo de altar? Um altar de fé? Altar leva-nos a pensar em adoração. Então nós adoramos e glorificamos a Deus sobre um altar. Nós somos o altar de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. E a Bíblia mesmo fala que nós somos o altar de Deus, que o Senhor habita em nosso coração. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração, para dentro do nosso coração. E quando ele veio para dentro do nosso coração, ele derramou lá dentro do nosso coração algo muito sublime, chamado amor. Então, o amor de Deus foi derramado de uma tal forma no nosso coração, através do seu Espírito Santo que nos foi dado. Lembra-se que Deus é Espírito e que Deus é amor. Se Deus é Espírito, Deus é amor, e o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nos alegra a alma quando nós lembramos que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. É a porta do nosso coração. Se você abrir a porta, eu e o meu Pai viremos para ti e em ti faremos morada. Então, Pai, Filho e Espírito Santo têm um lugar no altar de nossa vida. Glorifiquemos ao Senhor por isso. Meus queridos, se nós ficamos nessa terra após essa pandemia, e acredito que nós iremos ficar por mais um bom tempo, que nós possamos fazer um bom uso do tempo que o Senhor está nos dando, da oportunidade que o Senhor Deus nos concede. Gideão recebeu a oportunidade de fazer algo mais para Deus. Não somente malhar trigo e manter a sua família, mas também fazer alguma coisa para o reino do Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado.
E então Gideão foi o homem escolhido para livrar a Israel do jugo dos medianitas, jugo esse que levava Israel à falência plena, né? Já não tinha nem mais o que comer e andavam assustados por todos os cantos, se escondendo nas cavernas. Então Gideão iria libertá-lo. Mas antes disso tinha que haver um conserto nas coisas. E que conserto é esse? Altar. Havia um altar levantado pelo pai de Gideão, mas esse altar não foi levantado para Deus. E aquela terra era de Deus, aquele povo era de Deus, e Deus não admitia que outro altar fosse levantado, a não ser para ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor falava com o seu povo: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Antes de mim nunca houve, e depois de mim nunca haverá. Eu anunciei e eu salvei, e Deus estranho não houve entre vós. Mas Joás, o pai de Gideão, levantou um altar para Baal. Quando Gideão está cheio de paz e segurança no seu coração, ele recebe uma determinação, que ele deve subir e derrubar o altar de Baal que seu pai havia construído, e derrubar também, cortar as árvores do bosque, é o que ele tinha que fazer. Gideão, com medo de fazer isso durante o dia, ele fez durante a noite. Pegou 10 homens, derrubou o altar e cortou as árvores do bosque. Queimou o boi que era pertencente ao seu pai, porque o pecado não era de Gideão, era do seu pai. Então automaticamente e indiretamente, não era Joás que estava fazendo o sacrifício, mas Gideão oferecia um sacrifício por causa dos pecados do seu pai. E quando saiu daquele lugar pela madrugada e os homens descobriram que o altar de Baal estava destruído e as árvores estavam cortadas, as árvores do bosque, eles se enfureceram e procuraram saber, inquiriram quem é que fez isso. E foi falado de nome em nome até que chegou na pessoa de Gideão. E foram à casa de Joás, o seu pai, e falaram: tira ele para fora, porque ele merece morrer, porque ele derrubou os altares de Baal e cortou as árvores do bosque. Mas Joás abriu os seus olhos, e quando ele abriu os olhos espirituais, ele disse: espera aí, se Baal é Deus, que Baal contenda contra ele, mas não vocês. Nós não vamos contender por Baal. Quem é Deus? Não é Baal? Então, na cabeça de vocês, Baal não é Deus? Então, se Gideão fez isso contra ele, que Baal contenda contra ele. Foi a partir daí que o nome de Gideão foi modificado para Jerubaal, ou seja, que Baal contenda com ele. Isso ficou ligado no mundo espiritual. Verdadeiramente os homens não lhe tocaram por uma ordem de Joás. Baal deveria fazer isso. E o mundo espiritual se arregimentou. E o que aconteceu nesse instante? Certamente foi tocado o coração dos medianitas, dos amalequitas e daqueles que vinham do Oriente. E houve um complô, se ajuntaram todos num só povo e subiram para atacar a Israel novamente e destruir a Gideão e os seus convocados para a guerra. Mas o versículo 34 do capítulo 6 nos traz uma grande lição. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se juntaram após dele. E ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também convocou após ele. Também enviou mensageiros a Ézer, a Zebulon e a Naphtali, e saíram ao seu encontro. Viu que coisa linda? Quando o Espírito de Deus domina o homem,
ele se enche de coragem, ele é habilitado para fazer e realizar aquilo que o Senhor lhe determina. Lembra-se que Deus falou com ele, vai nessa tua força. Lembra-se que ele tinha uma dúvida, como é que eu posso ir? Com que eu vou livrar? Quem sou eu? Sou o menor na casa do meu pai, e o meu milheiro também é pequeno, é o menor. Como é que eu vou conseguir? A resposta de Deus qual foi? O Senhor é contigo. Ele precisava de quem? Somente do Senhor. Não era a força do seu braço, não era dos seus homens. Ele só precisava de Deus. Você também só precisa de Deus. Eu também só preciso de Deus. Essa humanidade só precisa de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre Gideão, e o revestiu. O Espírito do Senhor virá sobre você e irá lhe revestir. O Senhor lhe dará força, lhe dará entendimento, lhe dará compreensão, mostrará como é que você deverá agir. E nas suas convocações, a Bíblia mostra que Gideão ele teve um bom resultado. 32.000 se reuniram junto com ele, mas o Senhor disse: é muita gente, Gideão, este povo que está contigo. Manda que os covardes e os medrosos se retirem. E quando ele fez esse anúncio aos covardes e medrosos, que surpresa! Só ficaram 10.000. 22.000 no meio dos soldados eram covardes e medrosos. Deus sabe quem tem medo, Deus sabe quem é covarde. Mas numa peleja desta natureza, Deus precisa de homens valentes. Na peleja que nós estamos passando nessa terra, Deus precisa de homens valentes, de pessoas convictas, com muita fé, com muita coragem. E Ele, olhando para você, Ele te escolheu como um valente dele, como uma pessoa cheia de fé e cheia de coragem. Isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não venha a ficar receoso. Isso faz parte da vida do ser humano. Até mesmo Gideão passou por isso. Estava malhando trigo num lugar que não era para malhar trigo. Ele perguntou aquelas coisas para Deus. Não se via incapacidade de vencer. Isso é natural do ser humano, ter algumas recaídas em alguns momentos de provações. Mas este ser humano, ele também tem dentro do seu coração uma força muito grande, um poder muito grande, o Espírito de Deus na vida dele. Gideão recebeu isso. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Que o Espírito de Deus vá até você nesse momento. Que o Espírito de Deus toque na sua vida. Que o Espírito de Deus te dê força, te dê ânimo, aumente a sua fé, te dê convicção. Que o Espírito do Senhor traga alento para a sua alma. Que o Espírito do Senhor Deus dê paz no seu coração. Sinta nesse momento a segurança que vem de Deus, a proteção do Senhor. O Salmo 91 diz que no momento de batalha, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Gideão já tinha visto o anjo, já tinha conversado com ele, já tinha trazido presentes para ele, e quando ele trouxe, o anjo subiu naquela cortina de fogo, naquelas chamas, e ele então se assustou, mas ele teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus: você não vai morrer. Ele levantou um altar, ele recebe de Deus um revestimento de poder, e ele tem coragem de derrubar os altares de Baal. Ele tem coragem de ir contra tudo aquilo que os homens pensavam que Baal era Deus e mostrar quem era o verdadeiro Deus no meio de Israel.
mas ele chegou num momento que ele entrou numa dúvida. E a dúvida pode acontecer com você e comigo, no momento que nós estamos sendo testados. E Gideão, no meio da dúvida, falou com o Senhor: Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, se o Senhor é comigo, deixa eu te fazer um pedido. Eu vou colocar um velo de lã aqui e eu vou pedir ao Senhor que o Senhor faça com que o orvalho caia somente no velo de lã e toda a terra ao redor esteja seca. E ele foi para a sua tenda. E na madrugada, quando se levantou, ele olhou, toda a terra estava seca e o velo de lã estava encharcado. Ele pegou uma taça, espremeu e encheu a taça com a água que estava no velo. Era a resposta de Deus, de que Deus estava com ele, que o Senhor lhe daria vitória contra os midianitas. Mas entrou uma dúvida novamente no seu coração. Ele disse: Senhor, não se ire comigo se eu te pedir somente mais esta vez. O seu pedido agora foi ao contrário. Senhor, vou te pedir o seguinte, que eu vou colocar o velo de lã novamente e que desta feita o velo esteja seco e toda a terra ao redor molhada. Qual foi a surpresa dele? Deus cumpriu. Pela manhã, logo cedo, ele viu toda a terra molhada e o velo estava seco. Meu querido, Deus atende os nossos pedidos. Se você tiver alguma dúvida, fale com aquele que pode tirar a tua dúvida. O Senhor é o teu amigo, Ele é o teu ajudador. Não fique com medo, não fique com receio. Deus sabe das suas fragilidades. Se aproxime do Senhor, tenha um diálogo com Deus, glorifique o nome do Senhor no seu coração. Não tenha medo de ser como Tomé. Tomé foi considerado um homem que não tinha fé, mas eu quero te dizer que ele tinha muita fé. Mas Tomé não era levado pela emoção apenas. Quantas pessoas dizem que têm fé, mas são levados apenas pela emoção? E no momento principal que ele precisa colocar a sua fé em prática, a sua emoção o leva a um campo de profunda tristeza e ele não consegue enxergar uma saída. Tomé não, Tomé era diferente. Verdadeiramente o Senhor se apresentou aos seus apóstolos e Tomé não estava presente. E quando falaram para ele: olha, o Senhor esteve lá, o Senhor apareceu, falou conosco, nós o vimos. Tomé falou: eu não creio se eu não ver como vocês viram, se eu não tocar nele, se eu não tocar nas suas feridas, se eu não colocar a mão do seu lado. E qual foi a surpresa dele? Na próxima reunião, o Senhor estava lá e o Senhor se dirigiu a Tomé e disse: Tomé, coloque as tuas mãos aqui nas minhas feridas, põe a tua mão aqui do meu lado. Ele se aproximou do Senhor e disse: ah, Senhor, Deus meu mestre, meu Senhor. E Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Portanto, eu finalizo aqui dizendo: é bom pedir sinal? Deus pode dar, mas é muito melhor quando você crê e os sinais seguem a você. Porque Jesus disse: os sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Podemos pedir? Podemos, mas se nós tivermos fé, de qualquer maneira, esses sinais irão acontecer. Então, deixo aqui essa mensagem para você, que você tenha fé em Deus. Se você tiver dúvida, converse com Ele, derrame o seu coração diante dEle, erga um altar aí na tua vida, quem sabe o altar da fé, o altar da adoração, o altar da obediência, enfim, o altar da paz.
Deus abençoe. Até a próxima.